hoje em dia eu moro na Inglaterra. A Inglaterra que tem um trabalho muito forte de futebol profissional, mas também de fomento ali de categorias de base. Espanha, Alemanha, Japão são países e seleções, enfim, culturas que têm investido muito mais dinheiro, e quando a gente fala de investimento, não tem como não falar de dinheiro, nas categorias de base do futebol feminino. O Brasil ainda fica bem atrás. Embora o futebol feminino no Brasil enfrente inúmeros desafios, algumas bases já caminham para se consolidar como referência na formação das atletas. Esses espaços oferecem estrutura, acompanhamento e condições que permitem que meninas sonhem e alcancem lugares de destaque no esporte. Apesar de terem bases, ao serem comparados com times de fora como Chelsea da Inglaterra, Real Madrid da Espanha e Lyon da França, os clubes brasileiros ainda têm muita estrada a percorrer. Profissionalmente, elas são sempre bem vistas, a gente é tido como um clube referência no cenário do futebol feminino brasileiro. Tem meninas que passaram por aqui e hoje jogam fora do país, ou estão nos principais clubes aqui do Brasil. Como aqui o carro-chefe sempre foi o futebol feminino, então a gente não teve o masculino para depois pensar em fazer o feminino. Aqui a gente teve o feminino, a gente tem um feminino forte, e para daí depois pensar em trazer o masculino. Então, assim, aqui a história do Centro Olímpico faz com que elas respiram futebol feminino, que elas se identifiquem com a camisa, se elas se dediquem mais. Aqui é alto rendimento, né? Uma grande referência, então acho que aqui a gente está em boas mãos. Nós somos uma referência no futebol feminino, não só da cidade de São Paulo, mas do estado e do Brasil. Nós somos um centro formador e de alto rendimento que tem tanto treinadores quanto atletas espalhados pelo Brasil todo, representando grandes equipes, inclusive a seleção brasileira. O centro tem uma ótima estrutura, né? É praticamente aí um dos times que revela atletas, né? E tem uma base muito forte. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, ele foi criado em 1976, com o objetivo inicial de abrigar e aperfeiçoar jovens atletas de alto potencial. O espaço é mantido e administrado pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que garante a estrutura e o funcionamento local. Com o tempo, para que o centro pudesse competir oficialmente em campeonatos, foi criado a Associação Desportiva Centro Olímpico, uma entidade privada sem fins lucrativos, responsável por representar os atletas e participar das competições. Hoje, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa é reconhecido como um dos principais polos formadores de futebol feminino aqui no Brasil, já tendo revelado mais de 500 atletas que já atuam em clubes de elite ou até mesmo na seleção brasileira. Entre elas, é possível citar a jogadora Kathleen, que atualmente está jogando no Profissional do Santos, a Andressa Alves no Corinthians e a Debinha, que ela joga no Kansas City dos Estados Unidos. Elas são a prova de que quando existe oportunidade, o talento encontra destino certo. Com tradição de excelência na formação de jovens talentos, a base feminina da Ferroviária, também conhecida como Guerreirinhas Grenás, é um dos projetos mais bem-sucedidos do país. Um exemplo raro de clube que aposta na base desde cedo, com trabalhos feitos junto a meninas com 12 anos de idade até o sub-20. Trata-se de uma verdadeira fábrica de jogadoras que abastece a equipe principal e as seleções brasileiras, destacando-se por suas conquistas constantes em campeonatos estaduais e torneios de prestígio, como o Paulistão e a Copa Libertadores, garantindo a continuidade do sucesso do futebol feminino em Araraquara, no estado de São Paulo.
Desde 1997, o Santos se dedica ao futebol feminino, formando estrelas que marcaram gerações. Mas foi só em 2018 em que o clube investiu formalmente uma base para elas, mais especificamente no Sub-20, quando fechou uma parceria com o projeto Meninas em Campo. Foi um projeto chamado Meninas em Campo, lá no Butantã, em São Paulo. Foi, assim, o maior alicerce, a maior base que eu tenho do que é o futebol, de como joga, o tático, o técnico, tudo começou lá. O básico que eu tive de futebol, o básico que eu tive de como ser atleta começou nesse projeto, que foi muito importante para mim. Então a gente não tinha muitos campeonatos para disputar, não tinha muita experiência, muita bagagem, assim como as meninas mais novas hoje têm, né? Então tem campeonatos das categorias delas, elas jogam com a idade delas, então isso faz total diferença para o crescimento do futebol feminino também e ter mais meninas hoje realizando esse sonho. As categorias primárias ali são fundamentais para o futebol, né? Quanto mais nova a gente conseguir aprender, desenvolver, trazer repertório técnico, tático para a menina, melhor. Ela vai chegar lá na frente com uma projeção muito maior. Então elas precisam passar por esse processo, passar por essas categorias de base, se formarem como pessoas, obviamente, como mulheres e também como atletas para chegar lá no futuro elas já estarem preparadas taticamente, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, para vivenciar e para viver disso, porque o futuro do futebol feminino é muito bom para elas estão colhendo frutos que muitas atletas lá de trás conseguiram plantar para nós, então elas têm que passar por esses processos, de preferência nas categorias menores, para quando chegar no futuro ser um caminho mais fácil para elas. Eu vim para cá em 2022. O Santos ele me deu portas, né, para muitas coisas. Eu já passei por outros clubes antes, mas o Santos é um clube que sempre me deu apoio, sempre confiou muito no meu trabalho, confiou muito em mim. E tudo que eu vivo aqui é maravilhoso. Eu cheguei no Santos com 15 para 16 anos, sempre fui muito feliz aqui. O Santos que me proporcionou as melhores coisas da minha vida, eu pude jogar os melhores campeonatos, eu pude ter mais destaque. Então eu tenho gratidão ao clube, eu sou santista hoje em dia, eu virei santista e vou continuar sendo. E acredito que é uma experiência que é um sonho de muitas, então todo dia pisar aqui também é meu sonho e poder realizar isso todo dia é uma gratidão enorme que eu tenho. O futebol feminino do Santos já teve e tem atletas de destaque que alcançaram o auge vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, como Leandra Alves, Ana Cury, Evelyn Bonifácio e Samara Venceslau. Essas 4 fazem parte do elenco do time que foram convocadas para jogar na Seleção Sub-20 neste ano. Se o Santos representa o clube que abriu caminhos, o Red Bull Bragantino aponta para um futuro. Com a entrada do grupo Red Bull na entidade, com investimento na ordem de 45 milhões de reais em 2019 e o acesso do time principal à Série A do Brasileirão, a criação de uma equipe feminina se tornou obrigatória. Em 2016, por ordem da CBF e Conmebol, para os times obterem licença para disputar campeonatos masculinos, teriam que manter um time profissional e um de base feminina. E o Bragantino abraçou isso como uma grande oportunidade. Aliado a uma estrutura moderna e visão a longo prazo, o clube aposta na formação dessas atletas, que é uma característica do grupo Red Bull. Eu acredito que o Red Bull Bragantino tenha, se não a melhor, mas uma das melhores estruturas físicas do país, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino. A gente conseguir ofertar espaços de qualidade, espaços que elas consigam se desenvolver e aprender diariamente, né? Então acho que esse é o diferencial. Quando você chega aqui no clube, você já fica impactado com a estrutura, tanto de campo, tanto de staff, tanto de, enfim, departamentos. Aqui no Red Bull Bragantino a gente não tem nada a reclamar, porque eles dão todo o apoio, toda a estrutura pra gente. Então acho que em questão de organização, acho que isso é muito importante para o atleta, sabe? Sim, com certeza teve uma evolução, sim. Eu acho que uma das principais é a estrutura, assim, de conseguir fornecer mais coisa para as atletas. De tudo, desde o departamento médico, comissão, estrutura de campo. Eu acho que teve uma evolução, sim. O Red Bull foi o melhor time que eu passei em questão de estrutura, eu acho que está disparado. Acho que é um exemplo, né? É um time que tem um centro de treinamento só para mulheres, então eu acho isso muito importante.
Eu acho muito legal a atenção que eles dão pra gente. A gente tem fisiologista, tem a Carla aqui, que é do marketing, tem psicóloga, a gente tem todos os setores para auxiliar a gente. Eu, por exemplo, estou aqui desde o ano passado e eu vejo que em um ano eles conseguiram mudar bastante coisa e eu acredito que se continuar nessa linha, o Red Bull vai ser um time muito campeão ainda no feminino. Ah, não! No Brasil, quando os clubes implementam a base feminina, em geral, ainda contemplam apenas a categoria sub-20, como as agremiações do Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É consenso entre especialistas e fisiologistas do esporte que, para que as atletas alcancem o desenvolvimento pleno, é necessário que os trabalhos de treinamento psicológico e nutricional e a infraestrutura sejam oferecidos ainda na infância. Como já está comprovado no masculino, a força vem da base, o lugar onde os sonhos encontram espaços para crescer. No próximo episódio, vamos ver que é nesse início que clubes, projetos e ONGs formam novas gerações de atletas, com carreiras bem delineadas e desenvolvendo o potencial dessas meninas desde cedo. E o que me motivou a abrir o espaço foi justamente não ter espaço para o futebol feminino. Como eu falei, tinha 32 campos na época, em São Bernardo do Campo, e nenhum deles tinha um núcleo voltado para o futebol feminino. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é o Futuras Estrelas, né? E é bom a gente sempre falar que a gente não é só uma equipe que fica competindo. Nós estamos revelando meninas, a gente está ensinando elas desde a base, do fundamento,